Marketing, the podcast. Fala pessoal, vamos lá! Eu sempre comento aqui, fala pessoal, né? A gente fala um pouquinho do Marketing The Podcast. Eu nunca sou um cara que grava à tarde, já falei em outros episódios para vocês. Sinto falta da noite, mas tá chegando a noite e eu fico cada vez mais empolgado quando fica a noite. E eu sou o cara do café. Eu chego, o McDonald's me odeia. O McDonald's me odeia. Por mais que o nosso convidado vai olhar aqui e vai falar, cara, você vai no McDonald's tomar café e tudo mais, eu vou, 2 horas da manhã. Não tem café no McDonald's, eu sou o único cara que chega lá e fala, eu quero um café no McDonald's. Estou aqui com um dos caras que fez um dos maiores eventos de growth, se não o maior evento de growth conference, tem o Growth News, é um cara super conhecido no mercado e, cara, vocês sabem muito bem que no Marketing The Podcast eu conecto com amigos. Ninguém percebe isso, ou percebe, não sei, mas eu trago quem eu tenho afinidade. No final das contas, quem eu vejo que é uma pessoa boa, pessoa que realmente conecta com a gente, com o propósito da nossa comunidade do Marketing The Podcast. Ronei Vinagre já é um amigo. Seja muito bem-vindo ao Marketing The Podcast. Prazer, cara. Obrigado pelo convite. Espero agregar aí um pouco com vocês. Imagina, agrega muito, trouxe café, não precisa encher o saco no McDonald's. E café que é seu, né, Direto de Minas, né? Cara, mineiro, eu falo que não tem ninguém que faz um storytelling melhor do que o mineiro. Boa. Ninguém. Jogou a carga, agora tem que segurar. Segurar no peito. Mas antes de falar, fala um pouquinho, sei que tem a Drips, vai falar um pouco do café depois. Drips, tá? Então a gente tem aí. A gente vai falar um pouco de Growth News, Growth Conference, vai falar de carreira, mas tem uma coisa, Vinagre, que muito me incomoda, que é, quando a gente vai conhecer as pessoas, qual que é seu crachá, o que você faz, qual que é a sua empresa, mas não pergunta da pessoa, não pergunta o nome da pessoa, não conversa, e a nossa audiência está acostumada a isso. Quem é o Vinagre? O Vinagre corre de manhã, tem filho, Vinagre assiste Stranger Things, lançou? Estão dizendo que é bom? E aí? Cara, eu sou um cara empreendedor desde cedo, né? Eu nasci numa família de classe média baixa. Meu pai é pedreiro, minha mãe é dona de casa. Eu saí de casa com 16 anos de idade. Acho que eu nunca falei isso na frente da câmera. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, então o trabalho ele tem um peso significativo na minha vida, assim. Eu gosto muito de trabalhar e ainda trabalho muito. Cara, eu gosto muito de línguas, gosto muito de olhar para a comunicação. Acho que foi uma coisa que me inspirou ali desde o começo a trabalhar com marketing, a depois transicionar para growth. Tenho um filho de 14 anos, comecei cedo, tive meu filho com 20 anos de idade. Muito cedo. Ele tá indo para 15 anos agora, adolescente já, né? Amigo, né? Amigo. Tem a geração Z dentro de casa. Z não, né? Com tela, sem tela? Cara, com tela. Ele cresceu na casa dos avós, né? Então é de uma relação anterior, então ele tá sempre comigo, mas cresceu na casa dos avós e ainda com muita tela, mas controlado, né? A gente tenta controlar. E tá naquela fase agora que é adolescência, né? Quer saber mais dos amigos do que de casa, dos pais e tudo mais, mas faz parte, né? Cara, eu venho trabalhando em agência desde cedo, né? Então tive uma agência em 2011, comecei lá atrás quando o Facebook chegou, ainda era mídia no Facebook. Depois transicionei para a fórmula de lançamento, acabei colocando um pé nesse mercado de lançamento de infoproduto e tudo mais, virei executivo, acabei pegando frente de marketing, depois virei CMO num grupo grande de editoras no Brasil, acabei conhecendo o Growth, do Growth acabei escrevendo muito num grupo que no iniciozinho aqui no Brasil tinha o Growth Hackers Brasil, não sei se chegou a conhecer. Growth Hackers Brasil, com certeza. Bem lá atrás, Lassance, uma galera inicial ali que falava de Growth. E ali dentro eu acabei sendo convidado para alguns trabalhos executivos mesmo. Aí virei executivo durante quase 3 anos. Depois lancei o Growth Conference, que não era Growth Conference no começo, é uma curiosidade. Ele começou como um evento online.
e aí chamava Let's Grow Conference. Fiquei uns 2 anos, quase 3 anos. No terceiro ano, uma marca, eu registrei a marca, acabei recebendo um pedido de retirada do ar, e aí mudei para a Growth Conference, que foi a melhor decisão, que aí virou uma marca, enfim, que o próprio nome já diz do que se fala e tal. Fizemos 3 anos ali de evento online. No quarto a gente fez híbrido, veio pandemia, acabamos fazendo mais 2 online novamente. Sim. E em 2022 a gente fez o evento grande, o Growth Conference Brasil 2022, foi 1.700 pessoas. Aí realmente foi o grande boom da marca e começou um desdobramento de um business mesmo dentro da marca Growth Conference. Né? Você sabe o que eu gosto, Vinagre, quando eu trago o pessoal aqui e eu falo que o podcast faz eu sou o primeiro aluno daquela fileira, sabe, da faculdade, Sei. que senta, fica tipo aprendendo e perguntando. Eu sou esse cara e eu gosto disso. Eu gosto porque, cara, eu aprendo 1000% quando eu tô aqui no podcast. Mas a gente começa a ter uma questão com pessoas. Legal. Porque realmente a gente conhece as pessoas, muitas vezes em gesto, muitas vezes em olhar, que é a questão do presencial e do online que você colocou agora, que é muito diferente, né? Eu gosto muito quando converso e quando você fala de filho, você fala com muito amor. E é uma coisa que eu defendo muito, né? Ninguém sabe, mas assim, ou sabe, eu já falei que, sei lá, eu acho que eu devo ter falado. Mas eu me mudei pro interior porque a minha filha falou que queria eu no interior, né? Legal. E eu falei, cara, que eu sou aquele cara, eu sou o cara que cumpre realmente aquela questão do saúde, família e dinheiro. Eu falo que o dinheiro cega as pessoas porque realmente importa, né? É o maior trap de ignorante na vida, Sim. né? Deixa pessoas inteligentes ignorantes. E outra coisa legal é você contar pro pessoal aqui que não é o luxo que todo mundo vê nas redes sociais. Não é. Existe uma história de muito trabalho, a gente já conversou muito em off sobre isso, então muito trabalho em cima disso. E mais que isso, queria também, como a gente tem muito estudante de marketing, eles vão acabar olhando lá teu LinkedIn. Sim. E vão fazer assim, eu quero ser igual ao Vinagre. Qual que é o caminho do Vinagre até aqui? Queria que você falasse um pouquinho para eles o que é Growth, por que você foi pro Growth e explicar também o Growth, né, pro pessoal no conceito, né? Tá bom. Cara, eu comecei lá atrás olhando para Growth como uma extensão do marketing, então eu já olhava marketing e já via marketing como jornada, então sempre vi assim, sempre desenhei esquemas de marketing como jornada. Em algum momento da transição ali entre 2014 e 2015 eu ouvi esse termo Growth, e eu entendi que faltava uma parte do conhecimento de marketing que eu não tinha. E aí eu comecei a buscar conhecimento sobre isso e entender o que era, né? Eu sempre tentei ir na fonte, assim. Quando eu conheci um termo novo, foi inbound marketing. Quando eu conheci ali atrás, em 2012, 2013, eu fui na RD, que era o Resultados Digitais, né? O Sim. blog. Eu digo que eu zerei o blog da RD, eu consumi tudo que tinha ali sobre inbound marketing. E quando eu conheci Growth, eu também tentei ir na fonte, encontrei o Chanelis, que era o criador do termo, e consumi direto da fonte, né? Sempre fui direto na fonte. Cara, Growth Hacking é simplesmente um processo de experimentação, né? Eles trazem esse conceito científico de você ter ideação, geração de hipótese, você fazer a priorização dessas hipóteses, você testar e depois você avaliar para você repetir esse ciclo. Isso é de certa forma, Growth Hacking, mas Chanelis, ele desenhou uma pirâmide, eles chamam de pirâmide do Growth, que ela tem alguns steps, né? 5 principais steps, que é você construir uma base sólida. Então, antes de você começar a criar a experimentação, você tem que ter um produto validado no mercado. Então, seria essa base sólida, né? Fazer Product Market Fit. Construir uma estrutura de dados, então você não consegue de fato fazer experimentação se você não tem uma estrutura de dados sólida. Ferramental, então você tem que ter ferramentas para você conseguir traquear, para você conseguir desenvolver esse processo. A própria experimentação, que é o ciclo de experimentação, que foi isso que eu expliquei. Sim. Muitas empresas têm um time específico que faz esse ciclo de experimentação. E por último, cultura
e você propagar isso dentro da empresa como um mindset, né? Na empresa inteira, todo mundo pensar como growth. Sim. Você buscar desde lá da liderança, pensando assim, levando até o colaborador que esteja num cargo mais, mesmo estagiário, né? Sim. Pensar como growth. Então, esse triângulo é Growth Hacking no final do dia. É o que o Chanelis desenhou como framework dele, que tem como princípio fundamental o ciclo de experimentação e o aprendizado contínuo. Então, nada mais é que fazer growth é você estar sempre aprendendo, testando e compartilhando esse aprendizado com os outros dentro da companhia. Growth, em um termo acadêmico, vamos colocar que é um pesquisador. Sim. É um pesquisador que coloca aquilo em ação e que vai para cima disso. Mas eu ainda vejo dentro do mercado, e eu estou lendo muito sobre os principais fundamentos do marketing atual. Legal. Se a gente vai buscar, tem 3 pilares do marketing atual, que é justamente numa vertical a gente pensando, né? Branding, performance e growth. Tá bom. Como usar performance junto com growth. E ali o pessoal também confunde um pouco inovação em só fazer growth e inovação sem growth também, que eu vejo muito acontecer. Sim. Como a gente pode mapear isso e colocar cada caixa no seu lugar ali? Tá bom. Acho que assim, tem níveis, né? A gente fala de growth em vários níveis. Quando a startup está começando, a gente fala muito de validação de produto. Ela ainda não ela não está num momento que ela vai ficar fazendo experimentação desvairada. Quando você vai subindo de nível, você vai começando a deixar mais arrojado o processo, aprimorando, mais sofisticado o processo. Acho que hoje em dia, quando a gente fala de growth, a gente está falando de uma forma muito mais ampla do que a gente falava lá atrás, e quase tudo é growth, né? Você consegue fazer Com growth. tantos canais, aumentaram canais, aumentou tudo. Exatamente. Então, ficou um pouco mais genérico, né? Fazer growth. Hoje a gente tem falado de growth muito mais para B2B. Mas quando a gente pega essas caixinhas que você falou, eu acho que, cara, você precisa separar, você precisa entender que, de fato, as marcas, elas não é só performance, não adianta você só comprar mídia e você não ter um produto bom, então você tem que construir um produto que realmente entregue resultado, e uma vez que você entrega resultado, construir marca é algo mais orgânico. Então, assim, no final do dia, se o seu cliente está satisfeito, você de fato conseguiu entregar o ROI que ele buscava no seu produto, automaticamente você vai acabar construindo uma marca forte. Óbvio que tem os assets da construção de uma marca, você tem que colocar na mão de um influenciador, você tem que ter uma marca bonita, que ela tem uma mensagem, uma narrativa, um manifesto, tudo isso constrói a visão que a pessoa tem sobre sua marca. Mas se no final você não está entregando ROI, não adianta nada, é só embalagem. Sim. Então você botou um produto ruim dentro de uma embalagem bonita, vai dar ruim. Sim. Então, olhando para essas caixinhas que você colocou, de marca, performance, growth, eu acho que pega o produto, entende que o produto está entregando um resultado real, e se não está, você já vai estar fazendo growth, testando, ouvindo o cliente e passando a entregar ROI real. Sim. E aí depois você olha de fato para a embalagem, para melhorar a embalagem. Aí a performance, ela é um amplificador disso daqui. Tipo, eu entreguei um produto para você, que você falou, porra do caralho, você já vai querer mostrar para outra pessoa. Já tô fazendo marca de certa forma. Aí você achou do caralho, aí eu começo a desenhar melhor a forma que eu vou entregar, a narrativa, a mensagem, mas o produto já tá validado. Perfeito. Isso é growth, no Perfeito. final. Aí a performance, né, você botar mídia em cima daquilo, é um amplificador. Então você estava atingindo um público menor aqui, achou o fit, agora eu boto mídia, amplifico, aí depois você começa a, de fato, pegar os micropontos ali de conversão e rodar growth para escalar no máximo potencial, entendeu? Patreon, é o seguinte, agora qualquer conversa aqui vai ter o Patreon. Eu quero no mínimo 100 mil reais, tá? Segundo aqui essa aula que o Vinagre deu, tá? Basicamente, você deu uma aula de mestrado pro pessoal sobre growth. E é muito legal, vocês estão vendo a fonte de growth falando para vocês. E isso é sensacional, tá? E aí, eu queria saber, Vinagre, na verdade a audiência, mas eu também, tá? Queria entender um pouquinho. A hora que teve o advento da IA, Certo. a IA não é nova. Eu tenho conversas infindáveis com meu melhor amigo, que ele é governança de TI,
de multinacionais. E a gente começa também de Minas, então Legal. começa ali 8 horas da noite a Os conversar. mineiros vão dominar o mundo. Vão dominar o mundo, mas, cara, é um prazer conversar com o mineiro. Então, ali das 8 horas da noite, a gente termina às 6 horas da manhã conversando de negócios, né? E é uma conversa de negócios, falando, cara, futuro, o que as coisas vão acontecer e tudo mais. Ele é investidor do podcast, inclusive. Quando a gente fala isso, a IA não é uma coisa nova. Sim. É uma coisa que na tech todo mundo já tinha. Só que existe aquele nível, né, que o Growth vai falar um pouco. Começa ali no underground até chegar, inovação, falamos disso, até chegar no mainstream. Um X já teve uma pauta ali super debatida para chegar numa Globo, por exemplo, né, no mainstream. Como foi a IA a hora que chegou no mainstream para vocês de Growth? Como isso acelerou os testes? Como isso impactou na hora de colocar? E eu faço essa pergunta porque eu sei também que você foi CMO e depois já quero emendar uma pergunta sobre isso. Tá bom. Cara, eu acho que olhando para o mercado, não só para mim, quando a IA chegou, a gente já tinha uma noção que seria uma aceleração, né? A própria pandemia ela já foi uma aceleração de 5, 10 anos em 2 anos ali, né? Então a internet em si, ela ganhou muita velocidade na pandemia e aí as coisas se colocaram num momento meio plataforma de impulsionamento para todo mundo que olha com a visão de growth. Eu acho que assim, num primeiro momento o buzz, ele atinge todo mundo, então todo mundo quer usar IA, todo mundo está com FOMO, tipo, se eu não desenvolver vai dar ruim, eu vou ficar para trás. Aí a gente começa a perceber depois de um certo tempo que a bolha vai estourar, já está se falando muito disso, né, sobre a IA, e que quem conseguir de fato solidez, né, vai se profissionalizar mais, vai ganhar mais mercado profissional usando IA. Eu acho que muito é hype, cara. A gente vê, pelo menos a minha bolha B2B agora tá vendo muito como hype. O que a gente considera IA de verdade? Aí nem só mudando a pergunta que você trouxe, mas para não ficar uma visão muito vaga. A maioria das agências e de quem está entregando IA de uma forma muito superficial está entregando IA muito em automatização básica, muito em chatbot, numas coisas que a gente já fazia antes, mas sem IA generativa. Então só ampliou um pouquinho porque tem uma conversa um pouco mais desenvolvida. Quem está integrando IA de verdade em processo mais avançado está entregando eficiência operacional. Então quando você olha para as empresas maiores que estão integrando IA, esses dias eu estava num café do Giovanni Salvador, não sei se você conhece ele, mas é de go-to-market, é um dos maiores nomes do Brasil, estava no nosso palco aí também. Nesse café tinha o iFood lá falando sobre IA. O iFood Benefícios, ele pegou uma área inteira ali de vendas e ele conseguiu construir uma IA que faz todo o processo, cara. Eles aumentaram a produtividade do time em tipo 80%. Maravilhoso. Dentro desse case. Então você tem o hype, então tem a galera que tá só fazendo automaçãozinha, fazendo uma coisa ou outra ali, N8N, chatbot, etc. Você tem a galera que está construindo multi-agentes para interpretar coisas hiper complexas para ganhar eficiência operacional. Então eu acho que tem um jogo meio de AI e automação para fazer growth que vai mudar muito o jogo nos próximos anos. Então a galera está maturando ainda como fazer isso dentro dos processos mais complexos de growth, colocando de vendas, em prática, vendo como que está acontecendo. e pegando os pontos de conversão que a gente tem no funil, né? A gente olha para o funil ampliado ali de receita, a gente tem os pontos de conversão, a gente está começando a entender como que a gente cria agentes preparados para pensar a interpretação da conversão de cada um desses pontos e começar a fazer experimentação de forma automatizada via AI. E aí isso no longo prazo, eu acredito que mais 2 anos a gente vai começar a ter isso funcional em um nível que aí você vai amplificar. Bom, um ser humano conseguiria testar X hipóteses por vez. Sim. Uma IA, cara, ele consegue interpretar o dado numa velocidade que ele vai fazer 100 vezes essa velocidade. Então o growth ele vai se amplificar muito, né, nesse tipo de tese, entendeu? Volto à minha cultura, eu sempre busco muito da minha... Eu sou um nerd, sempre falo isso. Volto àquela questão do Doctor Strange com vários cenários em Guerra Infinita. Sim. Onde ele vai interpretar onde você não vai no manual, Sim, você vai ali sim.
né, em cima disso. E aí existe uma unipresença nos dados, né, que a IA tem, ela consegue ler tudo ao mesmo tempo e um ser humano não vai conseguir fazer isso. E os dados vão ser muito mais assertivos, quando você vai ter informações em cima disso. A gente ainda tem, eu tenho visto que a gente ainda está com muito pouco poder de processamento, né? Era para a IA estar avançando mais rápido do que ela está, apesar de já estar muito rápido. Se a gente tivesse mais poder de processamento, né? Consome muito processamento. Exato, aí tem a questão. E aí vem a história do computador quântico e tudo mais. Vem a China colocando ali um data center embaixo da água, não sei se você chegou a ver isso um pouco. A China colocou um baita data center embaixo da água porque no final das contas ele nunca vai esquentar e consegue trabalhar mais, isso são umas coisas assim. Mas eu te trago um caso real, tem uma grande, eu não vou falar o nome da empresa por ética, né? Mas uma grande empresa aí de tecnologia, que eu tive trocando com a head de estratégia dela, onde a head de estratégia falou, caramba, eu tenho um time de 10 pessoas. Aí ela, olha, são várias pessoas minhas. Nome da pessoa XPTO. Então, olha, são 10 XPTOs meus, pensando, um pensa dessa forma, outro pensa dessa, aumentou a minha produtividade, eu consigo... E é o que você falou, aumentou a produtividade, aumentou o operacional, é usar a tecnologia de forma inteligente. Exatamente. Né? E usar a ferramenta, a tecnologia de forma inteligente, pelo que eu entendo, você me corrija se eu estiver errado, e discorde, adoramos que discorde, tá? Que é... entender, ali Growth vai entender muito isso, de como usar a tecnologia de forma inteligente em prol de negócios, da evolução de negócios. Sim. Né? No final das cara, eu acho que tem uma máxima que é pessoas, processo, tecnologia. Então a tecnologia ela é a ferramenta final, né? Se você não tem as pessoas certas e o desenho do processo certo, não adianta aplicar qualquer tipo de tecnologia que não vai funcionar. Imagina você pegar uma empresa que ela está com o modelo de dados dela totalmente confuso. O marketing vê os dados de um jeito, vendas de outro, CS de outro. E você joga IA nesse processo, tem casos assim, inclusive, a IA ela vai brigar com ela mesma entre as áreas. Você imagina, se a IA é um amplificador, ela vai te melhorar e te amplificar. Sim. Se você faz algo em duas áreas, que essas áreas se têm rixas, se você põe uma IA aqui e uma aqui, ela vai servir como um meio de campo para ficar protegendo cada um dos times. Entendeu? Exato. Então, acho que mais importante do que vamos aplicar IA até a qualquer custo é entender o que precisa ser estruturado nessa base sólida, né? Antes de você colocar IA para amplificar esse processo ou qualquer tecnologia, né? E aí, até se você automatiza algo que está errado, você vai automatizar um erro. Então, é melhor você trazer a tecnologia depois que pessoas e processos estiver liso do que você trazer para ferrar esse processo no final. É maravilhoso isso que você falou, porque a gente abre tantos leques para tantas conversas, né? Sim. Mas eu acho que é legal agora a gente voltar a uma pergunta que eu tenho que te fazer, tá? Você é dono de evento, né? No final das contas. Você sabe a dor de cabeça, gente. Evento, se você não tem cabelo branco, depois de uma semana no evento, você já não tem nem cabelo, que é o meu caso. Tá? Então, no final das contas. O meu já tá nascendo vários já. Já tá nascendo e a gente é contemporâneo, né, cara? A gente é contemporâneo. Então, são 25 anos, né? 25 anos, Vinagre. Nós aqui, 25 anos, né, Vinagre? Tô começando agora, nasci agora. Então, se a gente vai olhar o cenário, a gente está aqui no evento, a gente está aqui na Digital Indie Summit 25, essa série especial que vai ao ar. E a gente olha aqui para o cenário de várias palestras importantes, palestras que estão falando de casos e tudo mais. O que você acha, como você vê que os visitantes de eventos, como um Growth Conference, por exemplo, a própria Digitalx, podem aproveitar o evento? Como que você vê que os eventos também podem entregar valor para essas pessoas? Tá, eu acho que para abrir essa resposta, eu traria primeiro que assim, o mercado de eventos, principalmente eventos de negócio, ele está passando por uma transformação agora, né? O número de eventos cresceu muito dentro de negócios e meio que parece que o mercado, principalmente olhando do ponto de vista B2B, ele deu uma saturada. Tem muitos eventos acontecendo e a galera fica perdida sem saber para qual evento vai. Então começou a se dar mais valor para alguns tipos de experiência. Então eu acho que conteúdo é um dos pontos essenciais. Então você tem que ter um conteúdo no palco que ele tem uma jornada.
Eu vejo muitos eventos fazendo evento por fazer e aí convida qualquer tipo de palestrante ou palestrantes que têm nomes muito conhecidos, mas no final eles não estão entregando exatamente o fit de valor para aquela audiência que vai no evento. Então eu acho que olhar para o conteúdo e falar, pô, eu tenho que construir uma grade que realmente vai entregar valor pro meu participante, né? E aí de novo a gente volta para aquele ponto do produto, que é entregar ROI. Sim. No final do dia eu tô falando Produto em entregar ROI de novo, né? Sim. Então eu tô criando conteúdo para entregar ROI. Cara, se eu tô criando conteúdo, eu tenho uma área de experiência de relacionamento, que é as pessoas conseguirem se conectar com os teus iguais. Então, de novo, você tem que trazer pro evento as pessoas que vão se agregar valor, que elas agregam valor entre si. Se você trouxer um público desconexo, eu vou encontrar com você aqui no evento, não vou te entregar nenhum valor, não faz sentido eu estar aqui no evento. A gente não tem uma conversa, tem uma troca. Então é isso, é conexão. Sim. Então todos os eventos eles têm que olhar para conteúdo, para conexão de valor. Então o networking tem que realmente ter um peso, uma conectividade de geração de valor entre as partes. E por último, você tem que entregar algum objetivo, que no meu caso, no meu evento, é geração de negócio. O cara vai no meu evento, ele é uma liderança ali, ele está indo para aprender, ele está indo para conectar com os teus iguais, mas ele está indo para gerar negócio também. Ele quer fazer com que essas outras duas coisas gerem negócio para ele. Então ele ouve algo no palco, ele se conecta com o teu igual e ele encontra alguém que vai ajudar ele a gerar mais receita, que vai ajudar ele a chegar em algum lugar. Então acho que se você pegar essa pirâmide e a hora que você for fazer um evento, pensar que se você entregar essas três coisas bem, tá legal, o resto é perfumaria. É igual eu falei do branding do produto, o resto, cenografia. Porra, é legal ter uma cenografia fodida no evento, igual tem aqui na casa, é legal. Mas esses outros 3 pontos são os mais importantes. Então eu acho que eu olharia para isso, tem muito evento virando show business, muito evento sendo cancelado, flopado, etc., porque não olha para essa pirâmide e não entrega esse valor essencial dentro do evento. Eu vou te fazer agora uma pergunta. Eu vou fundamentar essa pergunta. Eu não te falei isso, a gente conheceu há pouco tempo, mas o que eu fico muito feliz é que eu conheço pessoas boas, eu consigo identificar e já se tornam amigos com pouco tempo. Legal. Pelo menos eu já me sinto assim, tá? Quando a gente fala disso, eu gosto de um livro chamado Rápido e Devagar. Legal. Então eu gosto muito desse livro. Tem na minha estante. Do Kahneman. Já chegou a ler? Tô um terço. Ganhei de presente. É maravilhoso, eu adoro. E ali ele fala sobre sistema 1 e sistema 2. 1 mais intuitivo, 2 mais receptivo, mais reflexivo, para ser bem resumido. Que é um livro mais denso do que isso. Sim. A gente estava conversando ontem e o primeiro papo que a gente trocou, mas a comunidade, eu falei de comunidade. E aí eu sempre na primeira conversa eu fico refletindo, eu fico pensando das conversas ricas com gente inteligente como você, de coisas que eu aprendi. E ali quando você falou de comunidade, eu falei, cara, verdade, isso aqui é ouro, essa informação que o Virário está passando. E eu queria que você falasse para a audiência o que você entende como comunidade. Porque queira sim, queira não, o Growth Conference é um líder de comunidade, você é um líder de comunidade. Como você entende e até a tua discordância no termo de comunidade, como você vê isso? Cara, como eu te falei ontem, eu acho que, e por muito tempo a gente fez isso que eu vou falar agora, eu acho que a gente olha para um grupo de pessoas e a gente pensa, quando a gente tem essa visão de ser o canal que vai reunir pessoas, que é o que você faz aqui no podcast, que é o que muitos eventos fazem, a gente pensa que o fato da gente reunir essas pessoas e dar o suporte para elas estarem em algum lugar, isso é a formação de uma comunidade. Então eu coloco elas no mesmo espaço, estou construindo uma comunidade, eu crio uma plataforma ou contrato uma plataforma que é de comunidade, jogo as pessoas lá dentro, eu estou construindo uma comunidade. Isso não é comunidade, às vezes você põe um nome bonito, que é a coisa da embalagem, você coloca as pessoas lá dentro, mas você não está entregando nenhum valor ali. Então, eu acho que construir comunidade tem a ver com você pegar um objetivo em comum dessas pessoas, você reuni-las e você virar um meio de campo para que esse objetivo seja concretizado, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente cria o Growth Conference lá atrás, tinha o objetivo de, eu estou ouvindo um monte de gente falar merda sobre growth
e um monte de gente falar coisa legal. Como que eu pego as pessoas que estão falando coisa legal para elas explicarem para quem tá falando merda, para elas se juntarem e todo mundo entender e a gente propagar direito esse valor que é o Eu criei o Growth Hack. podcast por isso. Eu via muitas coisas do marketing e você, como um líder de marketing, CMO e tudo mais, você vai me entender, que não eram reais. Então eu falei, pô, vamos lá. E quem era bom não estava falando. Exatamente. Então, poxa, eu quero o pessoal bom falando. E aí como que você dá voz para essas pessoas e as outras escutam e elas viram propagadores e aí elas próprias geram mais audiência e a pessoa que você traz para dar voz, ela está sendo alguém que não só instrui, mas que ela está construindo outros iguais a ela e multiplicando. Então, a comunidade, eu acho que ela tem um peso quase que social, assim, de desenvolver um grupo de pessoas. Então, quando você se propõe a fazer isso e as pessoas entendem isso e veem valor na sua marca, no que você construiu, e elas próprias começam a se ajudar, isso transcende aquele local físico, transcende um circle da vida, que é uma plataforma de comunidade ou qualquer outra, aí sim você tem uma comunidade, que as próprias pessoas começam a considerar que elas estão dentro de algo em comum. E aí a própria palavra, elas estão dentro de um objetivo em comum, elas estão em comunidade, entendeu? Então, essencialmente, isso é a comunidade. Você vai criando assets, você vai criando recursos de valor para que isso se amplie, para que o conceito se amplie, a narrativa se amplie, as pessoas se conectem mais e elas gerem valor entre elas. Aí isso é comunidade, não é você colocar um grupo de pessoas no WhatsApp. Pô, às vezes você coloca um grupo de pessoas no WhatsApp, o negócio flopa, ninguém tá fica só uma panelinha ali de 12, 15 pessoas, tem 1000 lá, e elas não estão se conectando, não é comunidade. Não adianta falar que é, porque no final não é comunidade. Então, pô, tem muitos produtos, a própria Nubank, ela construiu um aspecto de comunidade em volta da marca. Você tem outras estruturas que construíram comunidade sem elas terem o espaço físico, sem elas terem community managers específicos dentro de algum lugar, entendeu? Aí assim, mas eu acho que no final, depois que você constrói esse valor, aí sim você começa a construir assets de conexão. Um evento, um espaço dentro do Circle, um espaço de educação. Aí sim, toda a comunidade tende a se tornar um evento ou todo evento tende a se tornar uma comunidade. Todo player de mídia que tem um podcast tende a se tornar um evento e uma comunidade. Então, no final, essas conexões, né, content business, né, negócios de conteúdo tendem a ser negócios de comunidade no final, né? Se fizer o trabalho direito, eles vão acabar se tornando isso. E aí é um ponto que você falou muito certo, que você falou do ponto que deu certo, no Nubank. Mas a gente também tem casos que não deram certo, né? Você lembra de eu esqueci o nome agora, mas teve um aplicativo há um tempo atrás, alguns anos atrás, que era aquele de áudio, que o pessoal abria, que tinha mini meetings de comunidades. Eles tentaram isso com comunidade. Com certeza. E deu certo ali, só que eles não sabiam ainda o que era a comunidade. Você lembra o nome desse aplicativo? Cara, não, né? era de áudio, né? As pessoas ficavam falando. Eu lembro que eu abri esse aplicativo pra comunidade, tava tipo Santa Cruz, do Detorautas, puxando um papo. E eu, cara, que loucura isso, né? Enfim, mas aí... Não, mas foi uma época legal, eu esqueci o nome também, mas eu participei bastante até, pô. Eu lembro que tinha uma galera de business que entrava pra ficar... Eu gostava de ver coisa engraçada, a galera ficar imitando e tal. Os comediantes de stand-up entravam. Legal. E gratuitamente, né? Era um negócio legal. Mas só pra iPhone no começo, você lembra disso? E aí, eu acho que flopou porque não é uma cultura, galera. Era um hype, né? Sim, era um hype. Mas ali foi a deixa de comunidade, né? O começo de comunidade ali. Sim. Agora uma pergunta. A gente conversou um pouquinho, né? E eu tô muito em cima de uma matéria que eu vi. Até foi o tema, essa matéria estava no tema de apresentação do podcast no Walking Together, né? Que eu fiz aí há 3 semanas atrás. Legal. E chamou muita atenção de quem estava assistindo. Que a Netflix, ela não está mais medindo CPM, ela não quer mais medir CPA, ela quer definir uma métrica de atenção. Né? Quando a gente fala isso, a gente traz para a gente aqui, porque a gente é o consumidor, a quem eles querem atenção. Quando eu falo para você, Vinagre,
o vinagre pessoa física, porque é um tipo de conteúdo que pessoa física usa, e o vinagre pessoa jurídica, que quer se atualizar, quer ler, sei lá, meio mensagem, quer ler alguma coisa dessa forma, ou ouvir Marketing The Podcast, por favor. Então, assim, quando quer se atualizar, o que consome de conteúdo, o que está no teu dia a dia hoje? Tá bom. Cara, eu acho que na falta de algo melhor, eu costumo ver alguns conteúdos no YouTube à noite, de business mesmo, assim, eu acho que... Vamos lá. Eu vou pro conteúdo audiovisual, mas primeiro pro que eu consumo mais. Então, eu consumo mais LinkedIn. Então, eu leio muito LinkedIn, assim, tanto nomes globais quanto nacionais. Eu tô sempre lendo LinkedIn, e LinkedIn é o que me nutre diariamente de assuntos mais voltados para B2B, para growth, para expansão de negócios, arquitetura de receita, que é o que eu tenho lido agora, né, nesse momento. Mas eu sempre li muito no LinkedIn. Quando eu vou para audiovisual, hoje eu assisto muito coisas de marketing e de vendas, porque são coisas que, ao mesmo tempo que são de business, elas também são distrações, elas me distraem mais. Então eu assisto, por exemplo, Roy Hunters, eu gosto do Roy Hunters. Por mais que ele não esteja exatamente dentro do meu mercado, eu consigo tirar insights ali. Legal. Eu assisto Primo Cash, tem muita coisa de Primo Cash que eu assisto. O próprio Primo Rico, ele tem feito alguns programas lá de análise que eu acho legal, eu assisto Shark Tank, acho que é legal, olhando para business, né? Sim. BR, né? E cara, PF, gosto muito de filme, assim, eu sou fissurado em filme e série. Legal. Então, eu gosto muito de ficção científica, então assisto muito ficção científica, qualquer tipo, o que tiver eu assisto, eu sou fissurado, Black já Mirror zerei. é ao concurso. Muito, muito. Dizem do Ruptura agora, né? Sim, sim. Eu sou ruim de guardar nome, cara. Eu também sou. Mas eu assisti uma das séries que eu achei do caralho, assim, que ela tem muito esquema mental, é aquela Dark, sabe? Dark, pô, eu não terminei, cheguei no meio, mas só. é maravilhosa, foi por uma questão de tempo. Eu fiquei fissurado nessa série, cara, porque eu cheguei a desenhar os esquemas, porque eles tinham uma coisa de você entender a linha do tempo, então, cara, é isso, assim, eu sempre fui muito de esquema. Eu adoro Você pegar, eu tenho uma escrivaninha em casa que ela tem umas 18 agendas. Se você ficar passando ela, tem muito esquema. Então, desde 2012, por exemplo, eu desenho pirâmide, eu desenho várias estruturas que hoje eu entendo que são frameworks que eu estava criando lá atrás, mas lá atrás eu não tinha esse nome. Era simplesmente eu tentando entender assuntos específicos que eu estudava, entendia eles, mas eu queria ter meu próprio entendimento sobre eles. Então, você pega, por exemplo, hoje a gente vê o Baltai da Winning by Design. Eu tenho um desenho muito parecido com o Baltai. É óbvio que as métricas são muito diferentes. O Jaco, quando ele desenhou o funil, né, aquele gravata borboleta, a gente chama de funil ampulheta também. Ele desenvolveu um método super estruturado, ele tem um livro dessa grossura, que é a arquitetura de receita, enfim. Mas lá atrás os conceitos, os princípios básicos daquilo, o fundamento, eu estava rabiscando aquilo lá atrás. Então é algo que você vê a sinergia, né? Os nós acontecendo depois na linha do tempo, né? E hoje eu tô, 100% focado em B2B. E os assuntos que eu olho hoje go-to-market, né? Como a gente leva produtos, leva empresas para o mercado, e arquitetura de receita, que entra toda essa estrutura de marketing, venda, CS, produto. Então, growth é quase que uma transversal hoje nesse entendimento. Sim. Né? A gente está falando muito mais de expansão de negócio do que necessariamente só de growth hacking, que era o que eu falava lá atrás, né? Sim. Mas, cara, é isso. Te respondendo, eu vejo muito dos programas brasileiros, esses que estão mais focados em marketing, vendas no mercado. Tenho visto muito o Ricardo da Hamper também. Legal. Não sei se você assiste o canal dele. Não assisto o canal, mas conheço a Hamper. O próprio Giovanni Salvador, ele fez uma série que é DTM Principles, que é princípios de go-to-market,
E ele parou, né? A gente está tentando retomar agora com ele para ir para dentro da Growth News TV e tal. Mas, cara, são os caras que estão no meu palco, eu assisto muito eles. Porque eu consumo nele. Eu sou meu próprio público, né? No final do dia. Exato, porque o seu público vai ser o Simon, vai ser o cara de growth, é tudo que você é, na verdade. Exatamente. Você falou agora de ficção científica. E eu vou muito mais pro lado do branding, né? Eu, Legal. basicamente, sempre puxo mais pro brand manager aqui. O que você assiste? Cara, que eu assisto, e eu queria te falar, eu acabei de comprar uma coletânea de HQs da Vertigo. Olha só. Né? E eu adoro HQ. E aí eu tô lendo... Verdadeiro nerd. O verdadeiro nerd. Anos noventista. E aí a hora que eu chego lá, eu lendo Preacher, que é uma história adulta, né? Uhum. Tá ali uma história de um dos vilões, um dos principais vilões, né? E vou dar spoiler porque, gente, comprem aí HQs dos anos 90, tá? Eu tô só dando um exemplo de marca, o quanto que a cultura influencia na gente, né? Ali, aquele vilão nos anos 90, ele se matou porque o Kurt Cobain do Nirvana se matou. Caraca. E aí eu comecei, ele falava, não, o Kurt morreu, cara, eu preciso me matar também, que eu não sei o que é. E, cara, aquilo ali, você tá falando ficção científica, isso me ajuda muito a ter background. Legal. Para eu poder criar. Sim. Às vezes eu conecto uma coisa com a outra, eu falei, cara, isso aqui funciona muito nisso. E é o que você falou, a gente tem que fazer um grande esquema ali, é um buraco de minhoca, né? Vamos puxar assim, dos nossos pensamentos e tudo mais. E YouTube, cara, YouTube eu vou pra uma coisa, termino em outra e vai. E tudo agrega para eu trazer alguma coisa. Aí a gente tem uma pergunta que eu lancei aqui para finalizar o episódio, maravilhoso, que eu coloquei aqui na Digitalx, né? Que é a pergunta aqui da Digitalx in Summit. É o host Joana Dark na fogueira. Aqui. Então, o que você tem curiosidade, pode perguntar, a gente troca aqui cadeiras, você é o host, já está acostumado a apresentar podcast, então fica à vontade, e você pergunta para mim e eu respondo. Se eu não souber, eu falo não. Tá bom. Não sei, né? Cara, do teu ponto de vista, e aí a minha pergunta vai muito para business de novo, né? Minha mente está sempre olhando para modelo de negócio e tal. Quando você olha esse modelo de negócio de podcast e do que você está construindo aqui como podcast, como que você vê hoje dentro das empresas esse movimento do ponto de vista de toda empresa precisa gerar demanda. Toda empresa está comprando muita mídia, cada vez a mídia está mais saturada, mais difícil você colocar grana e retornar ROI daquela grana, ROAS daquela grana. Você que está indo nas empresas para elas patrocinarem, para elas darem entrevista, como que você vê que elas estão vendo esse caminho de, em algum momento, eu preciso ter esta mídia própria dentro da empresa? Sim. Esse é o primeiro ponto. Como que você vê que elas estão sentindo isso nesse momento de mercado que tem muito podcast e mais? E segundo, se você, como podcast, está pensando numa estrutura de multiplicação aqui para você atender essas empresas nessa demanda. Sim. Então, quero ter um projeto desse tailor-made e que você faça para mim. Sim. Então, se você está vendo que elas estão evoluindo para isso, quando você conversa com elas, e se você está olhando para essa demanda, eu quero essa demanda de mercado. Pode ser que eu esqueça alguma. Curiosidade real. Pode ser que eu esqueça alguma. Tá bom. Tá? Primeiro ponto é que eu vejo o pessoal, isso conversando com empresas e montando podcasts para vender. Olha só. E eu vejo isso montando um podcast para vender e eu não sei se isso é o correto. Eu vejo que o patrocínio do podcast é o correto. Sim. E de uma forma genuína. De justamente dar negócio, não dá, ok, talvez eu te apresentar para outra pessoa que vai dar negócio. Então você não está patrocinando o podcast somente, você não está tendo só a sua marca aqui aparecendo. Você está trazendo alguém de mercado que está falando sobre a sua marca com conhecimento e com uma lança para furar uma bolha. Legal. Ou uma marreta para derrubar uma barreira, né? Mais que isso, quando eu vejo assim podcast, eu vejo muito também que 2020 eu li podcast é nova tendência. 2021 eu li podcast é o que há. 2022 eu li
Ontem eu li uma matéria, ó, 2026 o podcast vai ser. Sim. Falei, gente, peraí, o negócio é um crescimento contínuo. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu vejo que o pessoal está usando o tráfego para podcast e ele está esquecendo de uma coisa que onde eu vou no contraponto disso, eu sou assim, tá, Vinagre? Eu não sei se você concorda. E permita-me discordar, eu sempre falo isso para os outros, e permito que discorde. Eu quero ir na contramão do que todo mundo faz. A hora que eu vejo todo mundo fazendo uma coisa, eu falo, opa, peraí, tá errado. Podcast tá todo mundo fazendo? Tá. Mas tá todo mundo ali esquecendo da autenticidade, esquecendo que tem uma propriedade intelectual, esquecendo que o tráfego, ele só é a ponta da lança. Sim. Né? E você de Growth vai poder falar isso. É a mesma conversa do início. Exato. É o fit do que você está entregando de valor para a audiência. É exatamente isso. Então, e não é replicável. Sim. Porque no final das contas é a voz do Bruno, é o Vinagre, e a gente não é replicável. A gente não é uma ovelha Dolly, Sim. né? Então agora estou confessando a idade. Né? A gente não é uma ovelha Dolly. Eu acho que é isso que eu penso. Legal. Mas aí, completando a resposta, você acha que tem espaço nas conversas que você teve com as marcas de talvez você desenhar algo mais tailor-made, white label para elas? Tipo, eu quero essa entrega, mas eu não quero exatamente só a minha marca aparecendo. Eu quero que você faça uma edição exclusiva para mim ou que você faça uma submarca para mim. Você acha que tem espaço? Eu não acredito nessa submarca. Mas sim num tailor-made dentro do teu próprio estrutura. Dentro da estrutura. Tá bom. Porque o que vai acontecer é a palavra do marketing de podcast. E é o que você me ensinou. Sim. Que é justamente a marca falando, a comunidade. Marketing de podcast são os amigos do marketing de podcast conversando aqui e gerando toda uma conversa. Por isso, passaram aqui 60 amigos. Eu cheguei em casa, tinha lá, eu não consegui conversar com você. E gente tipo de empresa, tal, CMOs, não deu, não envi, sabe? Então, se eu pego isso e deixo white label, Sim. é uma questão que eu não vou conectar. E eu tô te vendendo um produto que não tem fit. Boa. No final das contas. Respondi Legal, a sua cara. pergunta? Sim. Tá. Então é isso. Tá Depois a vendo? gente continua esse papo nos A bastidores. gente vai bater esse papo e eu também quero saber a sua opinião. Mas, gente, Vinagre, quero que você fale onde te acham aqui, considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Assim, eu, desde nossa primeira conversa, fiquei meio quieto, maquinando algumas coisas, e conforme você falava, foi assim, para mim, foi fonte do conhecimento. E hoje a gente já debateu aqui em episódios o ROI da curiosidade. E aí eu falei, cara, peraí, eu entendi, o cara é legal, e o cara é inteligentíssimo, o cara me passou aqui vários insights maneiros. Eu quero te agradecer muito, porque eu saio daqui 1000 vezes com mais conhecimento depois desse episódio. Legal, E a nossa cara. audiência também. Espero ter agregado. Eu não participo, estou muito low profile, eu comecei a participar de coisas agora. A gente tem um trabalho que ele vem aí do ano passado mais focado, né? Então eu não estava dedicado 100% à empresa Growth, né? Há 2 anos atrás, então comecei a me dedicar 100% ano passado. Esse ano a gente teve um processo de M&A, né? Um pré-M&A com a Receita Previsível, então o Thiago Muniz e o Aaron Ross são meus sócios agora na Growth News, e a gente estabeleceu a Growth News como um guarda-chuva que é um ecossistema de mídia. Então, embaixo da Growth News a gente tem um podcast, o Growth Insights, que eu sou host. A gente está desenvolvendo outros podcasts, a gente tem o portal que está sendo lançado agora, de notícias, conteúdos, tem a newsletter e tem as experiências. A BU das experiências é o Growth Conference e outros 6 eventos que a gente entrega com conhecimento, experiência, esse triângulo que eu falei aqui, para as outras 6 áreas, né? Produto, marketing, venda, CS, IA e board executivo. Quem quiser me encontrar, eu estou principalmente no LinkedIn, Rony Vinagre me acha lá. Na verdade, Rony Vinagre em todas as redes sociais, eu acho que só tem eu. Não, e Vinagre, eu acho Vinagre. que é isso. Mas pesquisando growth.conf, acha a Growth Conference no Instagram para olhar um pouco do nosso trabalho. E a Growth News, que é um perfil recente, né? Ele tem pouquíssimos seguidores, mas a gente está começando a desenvolver ele. E Growth News TV no YouTube, sem o espaço Growth News junto, a gente pesquisou outra e não apareceu com espaço. Vocês veem um pouco lá do que a gente está lançando, do podcast, de outros conteúdos.
E eu acho que tem um pouco a agregar lá, são mais de 35 especialistas escrevendo, gravando conteúdo junto com a gente. E no ano que vem aí a gente tem um longo trajeto de novos conteúdos, novas possibilidades para lançar. E quem quiser entrar em contato, fazer parceria, estamos super abertos e vamos super fazer essa parceria com o marketing de podcast aqui também. Poxa, olha só, gente, eu fico muito contente porque... não esquecendo, a gente tem uma marca de café também, a Drips, logo vai estar no ar aí, ainda é só dentro da Community Creators Academy, aqui a cafeteria, mas logo a marca vai estar no ar para comprar de casa no e-commerce também. Gente, a gente vai fazer um episódio só de café, tá? Boa. Porque se tem uma coisa que eu amo é café. Eu também. Eu sou movimentado a café. Eu acho que é porque a gente também teve muito que trabalhar muitas noites em claro. Sim. E o café foi aquele parceiro Com certeza. nosso, né? Mas é isso, pessoal. Finalizando aqui o nosso episódio do Marketing The Podcast, tá? Estou muito contente. Acho que o evento está trazendo mais do que negócios, que sim, traz também. Não vamos mentir, traz negócios e é o fundamento do evento, mas vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de pessoas. Eu, mais do que ninguém, eu gosto de aprender. E eu trouxe aqui mentes que me ensinaram 1000%, né? Só nessa conversa aqui eu vou sair com a minha cabeça borbulhando, provavelmente eu acordo 3 horas da manhã e quero um café devido a essa conversa. Mas eu quero agradecer vocês que estão com o Marketing The Podcast. Sem a audiência, o Marketing The Podcast não chegaria onde está. Hoje saiu a retrospectiva do Spotify e o Marketing The Podcast está entre os 25% podcasts de marketing mais assistidos do mercado. A gente tem aí em torno de 100 decisores, que é top 1 o nosso podcast. E eu só tenho a agradecer isso a vocês, tá? Então a gente aí está crescendo, teve um crescimento de 999%, né, que o Spotify deu, e eu só tenho a agradecer em relação a isso. Quero agradecer os patrocinadores que confiaram na gente, que confiam na gente. Agradecer a Yuma S.A., que é formação de liderança executiva voltada à segurança mental, que está aqui com o Brunão, aqui do lado, comandando perfeitamente, que faz esse podcast itinerante ser possível também, com muita qualidade. Decimals Marketeers, que é a maior comunidade de marketing que apoia a gente, né? Obrigado, Gustavo Stork, por também apoiar tanta gente nisso. JE Seguros, se você vai fechar com qualquer convênio da Porto, qualquer seguro, procure a JE para fazer essa intermediação. E a Uma Amore, que apoia a gente, a agência de marketing do podcast. É isso, até logo, até breve. E eu, fã de Kobe Bryant, sempre. Keep going, Mamba out! Marketing The Podcast.